Os cuidados com a saúde mental devem começar na infância. Diferente do que muita gente pensa, as crianças também podem ter problemas, as crianças também têm emoções. Então, devemos falar sobre as crianças, sobre o que elas sentem, passam e vivem, e também sobre os seus pensamentos. Joemile, muitas vezes nós ouvimos falas sobre, por exemplo, criança não tem preocupação. Criança não tem problema. O que é que criança pensa, né? Por que falar de cuidar da saúde mental das crianças? Vamos começar desmistificando esse estigma. Que bom que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, né, Isabela? Realmente, muito pelo contrário, as crianças sentem, as crianças pensam e as crianças estão o tempo todo vendo tudo o que está acontecendo, muito mais do que a gente imagina. Né? Então, é muito comum que a gente veja, por exemplo, adultos discutindo sobre a criança como se a criança não estivesse ali, coisa que a gente não faz como adulto, né? Isso. Eu não fico aqui falando com você sobre a vida de Tony como se Tony não estivesse aqui, né? Naturalmente, a gente vai incluir ele e questioná-lo. E aí, Tony, como é que você se sente sobre isso? Né? O que é que você acha dessa possibilidade? E as crianças, assim como os adultos, desejam, né, sentem e pensam sobre o que é melhor para elas, pelo menos dentro do que elas alcançam, né, de possibilidades. É claro que para muitas coisas elas não vão alcançar o nível de complexidade que muitas coisas envolvem. E a gente vai ter que, né, auxiliá-las, né, nos processos de escolha, na construção de possibilidades, e explicando sempre, né, o que é que está em jogo. Mas é muito importante respeitar o fato de que as crianças têm emoções, de que as crianças têm desejo, pensam e devem falar, né, sobre como se sentem em todos os contextos, né? Nas questões da família, da casa e da própria vida. Ah, mas vai deixar a criança decidir o que vai fazer? Vai deixar a criança bater na nossa cara? Vai deixar a criança tomar conta? Não, vai incluir a criança na dinâmica familiar, né? Vai construir uma relação de respeito, né, de diálogo. Se eu converso com meu companheiro, com a minha companheira, né, sobre como é que as coisas vão acontecer, por que é que a criança tem que ficar fora, excluída, como se ela não estivesse ali? Muito bem, Joemile. Como a pandemia afetou a saúde mental dos pequenos? Olha, a pandemia é um assunto extremamente complexo, né? Mas a primeira coisa que eu acho que é importante a gente trazer quando a gente tenta responder a sua pergunta, Tony, é lembrar que durante a pandemia a gente esteve em casa e reunidos com a nossa família, né? Pelo menos essa família nuclear, Verdade. como nunca antes. Né? Então, a gente, por exemplo, observou muitas separações, né? Muitos divórcios. Casais que se divorciaram porque nem se conheciam nessa convivência tão intensa e perceberam que essa convivência não era saudável. E a criança estava lá, então a criança viu essas discussões, viu esses desentendimentos, né? Viu esse cansaço, esse estresse. E a criança escuta, a criança vê, a criança percebe coisas que a gente nem percebeu e a criança percebeu, porque ela está ali o tempo inteiro, como se fosse uma anteninha, né? Observando todos os lados. E isso, por exemplo, causa o quê? É tipo, a criança fica traumatizada com o que ouviu, digamos, no decorrer, por exemplo, desse período qual citei da pandemia, onde os pais estavam brigando, se separaram. Então, aquilo fez com que a criança ficasse traumatizada? É possível, né? Muitas crianças ficaram, sim, traumatizadas, mais ansiosas, mais inquietas, mais tristes, né? Porque uma dinâmica violenta, ela agride todas as pessoas envolvidas, inclusive as crianças. E ainda mais as crianças, porque as crianças sentem, ouvem,
veem tudo que está acontecendo, mas não têm as ferramentas que o adulto tem de compreender a complexidade das situações. Então, quando é que a minha mãe briga comigo? Quando eu fiz alguma coisa muito ruim, muito errada, né, que machucou ela de alguma maneira, ou que feriu alguma regra de alguma maneira. Se a minha mãe está brigando com o meu pai, que é uma figura de autoridade para mim daquele jeito, tem alguma coisa muito errada. Né? Se o meu pai está brigando com a minha mãe, que é uma figura de autoridade, de afeto tão importante para mim daquele jeito, a minha mãe fez alguma coisa de errada. E a criança se vê nesse meio, né? E não tem ferramentas para entender o que é que está em jogo naquela discussão. Na verdade, também, né? E sem ferramentas para poder interferir. Agora vamos trazer um questionamento com o Michel Almeida. Minha pergunta é em cima de sinais que a criança pode apresentar. Né? Quais sinais, mediante o entendimento da psicologia, que o pai ou os pais ou o responsável deve ficar em alerta e que a criança pode apresentar mediante todo esse contexto que nós estamos discutindo? Ótimo. Olha, os sinais são os mais diversos e não são tão diferentes dos sinais que nós adultos apresentamos também, né? Então, o que é que vai acontecer? A criança pode começar a ter mudanças no seu sono, né? No seu comportamento, pode ficar mais agressiva. Qual a diferença? A criança, se ela estiver mais agressiva, ela vai brigar, ela vai quebrar, ela vai rasgar, ela vai gritar, ela vai se recusar. Coisas que a gente, né, já foi disciplinado, já foi educado para não expor. A criança muitas vezes acaba expondo. E é melhor quando expõe, que a gente consegue identificar e cuidar, né? Se a criança fica mais reclusa, mais triste, você percebe que a criança não está brincando como ela brincava antes, não está interagindo com os amiguinhos como interagia antes. Todos esses são sinais importantes, né, do ponto de vista dos comportamentos. Mas os sinais também podem ser fisiológicos, né, como eu já falei, do sono. A criança pode apresentar dor de cabeça, dor de barriga, é muito comum, febre, né? A gente está mais acostumado a pensar sobre essa questão da febre emocional. Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre isso, né? Febre emocional existe, dor de barriga emocional existe, né? A dor de cabeça. Se a criança está dizendo que está com dor de barriga, que está com dor de cabeça, ter muito cuidado, né? Para não tratar como uma manha e não dar a devida importância. Se a criança está se recusando a ir para a escola, né? Se a criança está ficando muito calada, tudo isso são sinais importantes. Joemile, a gente lembra muito, quando se fala em crianças, aquelas cenas típicas de birra. A criança se joga no chão do mercado, a criança se joga no chão da loja, eu quero agora, é para agora, eu quero do meu jeito. Como reagir nessas situações de birra? Uma criança que quer tudo na hora que ela quer, como conversar, como olhar para essa criança, como educar? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco, né, nessa cena, dar um retorno nesse vídeo. Assim. Isso. A birra, a criança deitada no chão no mercado, né, a criança chorando, escandalizando, impondo o que ela quer, é um efeito, é uma consequência, né? Faz parte de uma construção que chegou nesse limite, né? Que chegou aí. Então, a gente vai ter que dar uma avaliada no que é que construiu esse momento, né? Como é que chegou aí? Como é que essa criança chegou nesse nível de estresse, de imposição, de estratégia de conseguir o que quer? Né? Essa criança, ela faz parte de uma relação onde há diálogo, onde há respeito, onde as pessoas conseguem, né, dizer o que querem de uma maneira tranquila, pacífica, discutirem de maneira educada e resolverem os problemas, ou ela está numa dinâmica onde há muita imposição e é esse jogo de queda de braço, né? Vamos ver quem perturba mais, né? Vamos ver quem aguenta mais. Então, assim, não dá para a gente apagar o fogo na chama lá. A gente tem que apagar o fogo onde está gerando um incêndio. Né? E como os pais podem contribuir com isso? Os pais são as figuras mais fundamentais nesse processo, né? Que, em tese, são os cuidadores responsáveis pela criança que devem
determinar, né, como é que vai acontecer o cuidado da E criança. tornar também um ambiente saudável, deve ser, né? E tornar o ambiente saudável, né? A gente tem várias dinâmicas familiares, né? Mas aí os principais cuidadores, as principais figuras de autoridade são as figuras responsáveis, né? Por conduzir como é que vai ser a dinâmica relacional nesse núcleo da criança. Joemílio, tem um questionamento que eu acho inevitável fazer, que é sobre questão de violência física. Sabemos que, quando se fala em educar crianças, muitas vezes isso vem acompanhado de violência, o que não deveria. Quais são as consequências da violência física quando ela é usada para educar? Violência é violência. Não tem violência para educar, né? Violência é uma tentativa de punir a pessoa no que ela tem de mais vulnerável, né? No caso da violência física, é a dor física, né? Que impede qualquer ação. Você provoca uma dor física em alguém que é mais fraco que você, que vai fazer com que aquela pessoa pare, né, imediatamente. Então, você está neutralizando aquele corpo. E isso acontecendo frequentemente, se a sua intenção é neutralizar aquele corpo, o que é que vai acontecer com esse corpo com o passar do tempo? Vai ficar um corpo neutralizado, né? Paralisado. Paralisado, né? Seguindo estritamente aquela conduta que foi programada para ele. Então, é um corpo que não sabe desejar com autonomia, né? Você pergunta para o adulto, e aí, o que é que você quer? A pessoa não sabe dizer o que ela quer. Muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? Uma pessoa que não é capaz de criar, de inventar, né? De observar as possibilidades que tem. Quando se vê diante de um problema, tem muita dificuldade de resolver o problema, porque tem dificuldade de criar uma estratégia de solução. Uma criança que pode se tornar agressiva também, não que necessariamente uma pessoa que apanhou vai ser um agressor, mas é possível que ela assimile esse modo de funcionar e entenda que para conseguir o que ela quer, para que ela seja respeitada, ou para que a pessoa com quem ela está se relacionando, seja o filho, o marido, a esposa, né, os amigos, o colega de trabalho, o chefe, ela entenda que ela precisa ter um comportamento agressivo para produzir no outro o comportamento esperado. O que a literatura e saúde mental tem a ver? Porque sabemos que as crianças, a partir do momento que eles começam a estudar, geralmente eles começam a trabalhar mais, principalmente a parte mental, né? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É o sentido de como que a literatura ajuda as crianças em quesito de saúde mental? Como a leitura Sim. das crianças. Certo. A leitura, ela abre uma série de possibilidades, né? É isso que é fundamental, é por isso que é fundamental que a criança brinque, que a criança leia, que a criança conviva com a diversidade, né? Com a natureza, com tudo que traz para ela campos de imaginação e de descoberta. A leitura é fundamental nesse processo, né? Através da leitura, você tem contato com universos que você não poderia ter, né? Fisicamente, na sua cidade, na sua casa. A mesma coisa é com a brincadeira, né? A brincadeira é um campo de expressividade para a criança. Ela se imagina mãe, ela se imagina empresária, ela se imagina médica, ela se imagina a dona do mercadinho, ela se imagina professora, e aquilo vai construindo no corpo dela uma série de possibilidades. Muito bom. Então, é fundamental que a criança brinque. É muito bom a gente poder falar disso, para falar, inclusive, do problema das telas, né? Hoje a gente tem uma dinâmica que tem a ver com a nossa temporalidade, né, contemporânea, que tem a ver com vários processos sociais que a gente precisaria de muito tempo para falar também. Mas, por exemplo, que a criança não pode brincar porque ela não pode bagunçar a casa. Se ela espalhar brinquedo, a casa vai ficar bagunçada. Então, ela fica na TV ou ela fica no celular, porque ali ela fica quietinha, ela não se machuca, ela não faz barulho, ela não bagunça a casa e ela se interte, né, dando menos trabalho para os responsáveis. Isso é muito grave, né, porque, de maneira geral, as telas oferecem conteúdos muito
monótonos, muito repetitivos, né? Quer dizer, a criança fica o dia inteiro vendo um adolescente, uma criança ou um adulto jogando um jogo. E é aquilo o dia inteiro. É muito comum agora, né? Vídeos de pessoas brincando, vídeo de pessoas jogando. E a criança vendo o vídeo da outra criança brincando. Não faz sentido, não. A criança não brinca de boneca. A criança assiste um vídeo no YouTube com uma criança brincando de boneca. Num estúdio. Já viram esses vídeos? Já vi alguns. Montando quebra-cabeça. Né? Exato. A criança não monta o quebra-cabeça. A criança assiste Ela vê vídeo o outro montando. da pessoa montando. Videogame. As crianças ficam o dia todo fissuradas, às vezes num adulto jogando videogame. Jogos que nem sempre são para a idade delas, com uma linguagem que nem sempre é para a idade dela, né? Ainda tem esse problema. Há uma dificuldade muito grande dos responsáveis fiscalizar, né? Acompanhar, melhor do que fiscalizar, acompanhar o que é que essa criança está tendo acesso nos celulares, na TV, né, nos smarts, de modo geral. Joemílio, falta só um minutinho para as 10, então um recado final para os pais, para educarem melhor suas crianças, para ter cuidado com essa saúde mental. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode dizer é que a gente entenda que as crianças são seres humanos tanto quanto a gente, né? Que não tem hierarquia de valor entre adultos e crianças. Adultos e crianças devem ser respeitados igualmente. Então, que a gente consiga construir uma relação de respeito, de diálogo, né? Uma relação saudável, que a gente trate as nossas crianças como a gente quer ser tratado. Não tem muito segredo, né? Não tem muito... Eu vou olhar para a criança e vou pensar como é que eu gostaria que essa criança falasse comigo, ou que qualquer pessoa falasse comigo. E eu vou falar com essa criança dessa forma, né? E assim, a construção de respeito evita que a gente chegue nessa cena da birra, evita que a gente chegue nesses problemas de agressividade, nesses problemas de falta de compromisso, de falta de respeito. Então, recado dado, obrigada, foi um Muito tema obrigada. maravilhoso. Que bom que a gente pôde falar sobre isso. Que bom Obrigada. essa oportunidade. Obrigada a você.